É da vontade de Deus que todos sejam salvos? Se é, por que então nem todos serão salvos? É da vontade de Deus que exista o sofrimento, doenças, câncer, guerras? Se não é, então por que essas coisas acontecem? Quer dizer então que nem tudo está no controle de Deus? Então que Deus é esse? Ele não é o Todo-Poderoso? Que ele não é soberano então, se essas coisas fogem do controle, fogem da vontade dele? Olha, se essas dúvidas já passaram na sua cabeça, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que muita coisa vai se esclarecer. Fala galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Se você é novo aqui nesse canal e assuntos assim também te interessam, sobre Deus, perguntas difíceis acerca de Deus, de Jesus, Bíblia, se inscreve aqui no canal, toca no sininho para você estar recebendo os vídeos de maneira recorrente. Também eu queria dizer que eu tenho uma página no Instagram chamada Razões para Crer, vai aparecer aqui, né, a arroba, que eu falo sobre temas como esse. Se te interessa, segue lá que você não vai se arrepender. Chega de enrolação, vamos pro assunto desse vídeo. É da vontade de Deus que todos sejam salvos? Se sim, então por que pessoas irão pro inferno? É da vontade de Deus que haja guerras e coisas desse tipo? Se não é, então por que elas acontecem? Tenho certeza que você já se questionou sobre coisas assim, porque eu mesmo já me questionei muitas vezes. E sabe por que isso acontece? Porque a gente não entende que de fato existem duas vontades de Deus. Como assim, Vinícius? Duas vontades de Deus? Deus não é um só? Bom, de fato, né, Deus é um só, é um ser único, ele não pode ser divisível, então é óbvio que a vontade é a vontade de Deus. Mas muitos teólogos, eles explicam a vontade de Deus dividindo-a em duas, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre elas e que vai esclarecer muita coisa. A primeira delas é a vontade moral de Deus. O que é a vontade moral de Deus? A vontade moral de Deus é aquilo que reflete e representa o desejo de Deus, ou seja, o desejo do coração de Deus, aquilo que Deus de fato deseja, a vontade que é alinhada à natureza de Deus. Vamos exemplificar. Deus, ele deseja que todos sejam salvos? Sim, segundo a sua vontade moral, é do desejo do coração de Deus que todos sejam salvos. Deus não deseja, segundo a sua natureza, enviar pessoas para o inferno, né? Não tem como um Deus de amor, um Deus amoroso que a Bíblia relata, querer que a pessoa, sei lá, sofra eternamente no inferno. É da vontade de Deus que haja guerras e morra pessoas, crianças inocentes? Não, é o desejo de Deus, não é da vontade moral de Deus. Mas então, por que essas coisas então acontecem se não está dentro dessa vontade moral de Deus? Quer dizer que foge da vontade de Deus? Não, porque existe a segunda vontade de Deus, que é a vontade decretiva de Deus. O que é a vontade decretiva? É aquilo que de fato acontece, ou seja, é aquilo que Deus permite que aconteça, alinhado também à sua vontade. Mas então no que é baseada essa vontade, né, de Deus permitir essas coisas? É baseado em coisas como a justiça de Deus, o livre-arbítrio que ele dá aos homens e às criaturas, a consequência do pecado. Então existe essa vontade maior de Deus que, na sua infinita soberania e conhecimento, ele permite que coisas aconteçam por infinitas razões, seja por propósitos que até mesmo a gente desconhece. Por exemplo, talvez no sofrimento sejam oportunidades para que a gente perceba a necessidade de um Deus criador, de um Deus que cura, de um Deus bom. Talvez simplesmente seja por conta da justiça de Deus. Porque se algumas pessoas rejeitam a graça de Deus, rejeitam a salvação, é justo que elas não sejam salvas. Então isso também é a vontade de Deus, embora não seja o desejo do coração de Deus. Embora não seja a vontade moral, é a vontade decretiva, porque Deus decreta que assim seja, baseado na sua justiça. O livre-arbítrio é um exemplo de uma coisa dessas. Deus, ele não pode interferir de forma a tirar a vontade do ser humano. Se fosse assim, ele criaria robôs. Então é da vontade decretiva, né? Deus permite que os seres humanos façam coisas ruins, porque Deus sabe, sendo um Deus justo, que ele vai julgar de outras maneiras até na eternidade esse tipo de coisa. Então, para resumir esses dois conceitos, eu te pergunto, é da vontade de Deus que todos sejam salvos? Sim e não. Sim, segundo a vontade moral de Deus, como a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4, que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento, mas de fato nem todos serão salvos, então não é a vontade decretiva, ou seja, Deus decreta que de fato algumas pessoas não serão salvas porque rejeitam ele, elas irão para o inferno. Essa também é a vontade de Deus, porque Deus, nada acontece sem ser de fato a vontade dele, sem estar no controle dele.
E isso é muito importante que você saiba, porque nada foge da vontade de Deus quando a gente pensa na vontade decretiva, mas muitas coisas de fato não são o desejo do coração de Deus. Mas baseado em todos esses motivos que eu falei, e motivos que a gente desconhece, talvez nunca vá saber até chegar no céu, Deus permite que aconteça. Se assuntos assim te interessam, continue nos acompanhando aqui e queria te convidar, se ficou dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários, é um assunto um pouco polêmico, um pouco difícil, mas se talvez tenha até outras grandes dúvidas que você tem, coloca aqui nos comentários pra gente conversar e discutir, quem sabe, no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!